olha só eu aqui de novo, né? Olha só eu aqui para mais um reaction. Olha, acabei de gravar o vídeo e eu tô aproveitando só essa luz do prédio que tá vindo bem na minha cara aqui. Espero que não estoure. Mas o vídeo em questão hoje, né, que nós vamos reagir, né, é um conteúdo educativo, tá? Explicativo. Já trouxe aqui um vídeo, reagimos a um vídeo do doutor, como é que é o nome dele? É o doutor... Não tem o nome dele, mas o canal dele é o Médico dos Homens. O Médico dos Homens. É possível aumentar o tamanho do testículo? Descubra agora. É possível aumentar o tamanho do testículo, né? Principalmente para aqueles que, para eu, né? Vou me incluir também, né? Para quem já usou bomba, para quem já aplicou anabolizante, para quem faz uso do suco, né? Querendo ou não, o negócio atrofia e é natural, né? Todo mundo que faz uso de anabolizante sabe disso. Eu digo-lhes por experiência própria. Então vamos lá, né? É possível aumentar o tamanho do testículo? Vamos descobrir. Meu amigo, será que o tamanho do seu pacote determina o quanto você é homem? Muitos homens acreditam que um bolão é um sinal de testosterona alta, enquanto que quem tem bolinha pode ser impotente ou infértil. Eu não Mas a acho verdade que quem tem... Nossa, já vai eu, né? Eu vou contradizer o que um médico tá falando. Não é isso que eu quero fazer, tá? É porque quando você aplica anabolizante, testosterona, não vou falar dessa forma aqui, né? Vamos lá. Você que faz reposição hormonal, você está aplicando muito testosterona. Às vezes sua testosterona está em 2000, suas bolinhas estão desse tamanho. Então, quem tem bolonas não necessariamente vai ter uma testosterona alta, né? Até eu acho que ele vai confirmar isso aqui, vamos ver. vai te surpreender. No vídeo de hoje eu vou te explicar a ciência por trás do tamanho do seu saco e se existe algo que você pode fazer para aumentar o seu pacote. O assunto é sério, a ciência por trás do tamanho do seu saco, né? Eu tô trazendo essa pegada mais... Olha, tá acontecendo maior destruição aqui fora, mas vamos continuar esse vídeo. De forma totalmente natural. Mas antes, para você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Doutor Eduardo Miranda, médico dos homens. Vão lá no canal dele, ele faz vários conteúdos educativos para nós homens. Então, assim, se você tem qualquer dúvida relacionada com qualquer coisa, tudo tem lá no canal dele. Sou urologista formado pela USP e o meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer, 100% confiante na hora H. Por isso, Inclusive, vou colocar isso aqui na thumb, né? Vai atrair muitos cliques. Você quer ser uma verdadeira máquina do prazer? Foi isso que ele falou? Ai, meu Deus, é foda. Você quer ser realmente uma máquina do prazer, uma máquina? É só assistir aqui, ó. Deixe o seu gostei agora mesmo e se inscreva no canal. E agora vamos para o vídeo. Primeiramente, é muito importante que você conheça as principais funções do testículo. Ele tem basicamente duas funções. Uma que é a produção hormonal, sendo responsável pela produção de testosterona, que é o hormônio que determina a libido, a massa muscular e os caracteres masculinos. E segunda função é a espermatogênese, que nada mais é do que a produção de espermatozoides, que são produzidos no testículo. Eles viajam pelo ducto deferente e são armazenados nas vesículas seminais até a ejaculação. Agora eu vou falar sobre a composição celular que vai gerar o volume no seu testículo. Cerca de 80% do que tem dentro do seu testículo é formado pelos túbulos seminíferos, que são responsáveis... Uma curiosidade que eu acho que o doutor vai falar aí, né, é que sempre um testículo é maior que o outro, tá? Se você for fazer, inclusive é super importante que você faça o exame do toque nos seus testículos, tá? Pegar as duas bolinhas ali, uma vai ser sempre um pouco mais alta do que a outra, uma vai ser sempre menor do que a outra. Então, se você que está me assistindo, você foi ali, viu que tem uma bola maior do que a outra, é normal. O corpo não é simétrico. Agora, se você viu que tem um nódulozinho ali, corra para o seu urologista, tá certo?
responsáveis pela produção de espermatozoides. Nesses túbulos você vai encontrar as células germinativas, que são as células primordiais que vão virar espermatozoides maduros, e as células de Sertoli, que dão a sustentação para os túbulos. Os outros 20% vão ser compostos pelas células de Leydig, que são aquelas responsáveis pela produção de testosterona. Agora, o que será que o tamanho realmente significa? O que eu te digo é que, dentro do espectro normal, um testículo levemente menor ou levemente maior... Aí, ó, tá vendo? Vamos descobrir. Vamos descobrir agora. Não quer necessariamente dizer que o homem vai ser mais fértil, mais viril e ter mais testosterona. A preocupação maior é quando ele tem um testículo muito pequeno. Isso aí, de certa forma, vai indicar que há uma menor quantidade de túbulos seminíferos e isso pode gerar uma menor fertilidade. Muitas vezes por problemas genéticos ou por alguma infecção ou trauma que gerou uma cicatriz e perda dos túbulos seminíferos. Já os testículos muito grandes... Eu estava esperando ele falar sobre o uso de reposição hormonal, anabolizantes, né? Muitos atletas... Isso que eu vou falar aqui agora, né, é uma polêmica, mas é uma grande verdade. Nós que usamos anabolizantes para fins estéticos, ganha massa muscular, e todo mundo sabe que quando o teu corpo começa a ter uma reposição hormonal externa, começa a entrar muito testosterona, então o que o teu corpo faz? Testículo para de produzir, não está precisando, né? E quando o testículo parar de produzir, a tendência é que ele vai diminuindo de tamanho. O que, se eu não me engano, a cadeira barulhenta da peste, se chama hipogonadismo. É hipogonadismo, acho que é. Eu não sei, é porque é muito parecido com o tamanho da próstata inchada. Mas hipogonadismo é o testículo muito pequeno. Quando você faz muito tempo o uso de testosterona aplicável ali, muitos anos, a tendência é que seus testículos fiquem minúsculos. Você fica infértil, pare de produzir testosterona, pare de produzir espermatozoide. Mas isso não é irreversível, já diz o Renato Cariani. Você pode estar infértil agora. Faz um tratamento que o seu urologista vai indicar e você vai voltar com... Às vezes não vai voltar ao tamanho normal do testículo, mas vai voltar um tamanho bom para que você possa gerar sua prole para frente, né? Largando de vez o uso de anabolizantes, né? Eventualmente, se for de forma normal, como você vai ter uma fábrica maior, com maiores funcionários trabalhando, isso pode indicar que há uma normalidade em termos de produção de espermatozoides e de hormônios. Só que também, se ele é muito grande, você tem que investigar se não há alguma doença, como algum nódulo que está rechaçando e aumentando o tamanho dele, ou até mesmo alguma hérnia, ou acúmulo de líquido ao redor do testículo, que é a hidrocele, que dá aquele aspecto de maior. Agora é importante que você conheça as principais causas que geram uma diminuição. Dizem que quando você tem cachumba, né? Cachumba que é aqui na orelha. Lembra que nossos avós, nossos pais falavam que se você pula, a cachumba desce para os ovos e os ovos incham, né? Eu nunca descobri se isso é mito ou se é verdade, mas fica aí a dica. Você já escutou essa história? Comenta aqui embaixo. Do seu volume testicular. A primeira delas, sem dúvida, hoje em dia, é o uso de testosterona exógena, ou uso de anabolizantes, reposição hormonal, enfim. Porque quando você recebe uma testosterona externa, o seu corpo entende que já tem hormônio suficiente. Daí isso gera um sinal para o seu cérebro que vai parar de produzir as gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. Sem o estímulo desse eixo, sem o estímulo do LH, o testículo passa a trabalhar menos. E isso vai diminuindo aí o tamanho dele. Gente, eu peço muito desculpa se vocês estão escutando um barulho de um trator aqui fora. Espero que esse microfone esteja com isolamento de ruído muito bom, mas tá uma bagaceira, porque estão cortando a grama aqui da pracinha aqui em frente, né? E tá... Eu vou fechar a janela, né? Retardado mental. Espera aí que eu vou fechar a janela, vocês vão ver uma bagunça para alguns momentos. Olha, ó. Pronto. Voltei para te arrasar. Vamos lá, voltando. No médio e longo prazo. Outra condição que pode diminuir o tamanho do seu testículo é a varicocele, que são aquelas varizes escrotais que prejudicam a circulação e estão entre as principais causas de infertilidade masculina. Porque as varizes, elas acumulam sangue dentro do testículo. Eu não sabia. Essa parte eu não sabia que poderia dar varizes dentro do testículo. Não sabia.
Realmente isso é novo, para mim. Teoricamente é para o sangue ir para uma artéria e voltar para uma veia. Quando você tem essas veias dilatadas, essas veias insuficientes, ela vai acumular o sangue lá dentro, vai aumentar a temperatura e isso pode fazer com que parte das células morram, gerando uma diminuição de tamanho. E a terceira causa é a criptorquidia. É aquele cenário em que o testículo não desce corretamente para a bolsa escrotal durante o desenvolvimento embrionário, fazendo com que muitas vezes ele fique atrofiado. Se ele não está dentro da bolsa testicular, ele não está no ambiente adequado para se desenvolver e pode ficar com um tamanho reduzido, mesmo que depois seja feita uma cirurgia para colocar ele de volta no local correto. Daí a estratégia para preservar ou para recuperar o tamanho perdido vai depender da causa que levou você a ter um testículo diminuído. Se foi uma infecção, um trauma, infelizmente não tem como a gente recuperar, porque já há uma cicatriz manifesta no seu testículo. Porém, se for uma varicocele, por exemplo, existe sim uma cirurgia, a cirurgia de correção de varicocele ou varicocelectomia, que uma vez que você corta e separa essas veias, o testículo ele pode recuperar parte do tamanho que foi perdido. Do ponto de vista hormonal, se você teve uma atrofia testicular por uso de hormônios, se você suspender o uso desses hormônios... Se você suspender o uso do hormônio, pode ser que... Eu já li sobre isso, tá? Vamos ver se o que eu vou falar aqui vai ser o que o doutor vai falar, tá? Quando você suspende de vez, né, as suas injeções ali de hormônios semanalmente, né, a tua curva, ela cai drasticamente, porque teu testículo não está produzindo e a fonte externa não está mais entrando. Quando não tem testosterona alguma, né, teu cérebro começa a perceber que precisa produzir. E ele começa a enviar estímulo para o testículo voltar a produzir, só que o testículo está minúsculo, né? Aquela curva, aquele hormônio lá que deveria estar sendo produzido naturalmente, ele volta, mas ele vai lentamente, até tipo, meses depois voltar à curva normal. E nesses meses depois, você fica realmente se sentindo um lixo, uma sacola de lixo humano, né? E existem medicamentos que o endocrinologista, o urologista indicam que é para acelerar a volta dessa produção natural, né? Que é, se eu não me engano, o Clomid, né? Você toma junto tamoxifeno, você toma junto o HCG. Esses medicamentos que a gente chama de TPC, terapia pós-ciclo, fazem com que essa curva acelere e volte à produção natural mais rápido, depois que você para com o uso de anabolizantes, né? Agora vamos conferir o que o doutor vai falar. Com o tempo pode haver uma normalização, uma recuperação do tamanho. Ou ainda, você pode fazer terapia com HCG e clomifeno, que são ou gonadotrofinas direto, o HCG, ele é o próprio LH, que vai ter uma função direta de estimulação no seu testículo, ou o clomifeno, que é um remédio que vai agir no seu cérebro, aumentando a sua produção natural de FSH e LH. Isso tende a recuperar parte do tamanho que foi perdido também. Então a moral da história aqui, amigo, é que se você acha que tem um testículo pequeno, você precisa fazer uma avaliação médica, muitas vezes até fazendo um exame de ultrassom testicular para fazer uma medida correta. No ultrassom, o normal costuma ser de 10 a 20 ml e no exame físico de 12 a 25 ml. Se você está dentro desse espectro, fique tranquilo, fique em paz. Se você está fora, daí o médico vai tentar identificar alguma dessas causas, ver quais são reversíveis e daí propor algum tipo de tratamento. Mas a bem da verdade é que do ponto de vista estético, o tamanho do testículo tem uma interferência muito pequena. Agora, se você quer continuar melhorando a sua performance na cama e garantir uma noite inesquecível com a sua mulher, com um amigão sempre duro como pedra e durando o tempo necessário para ela ter o prazer, você precisa dominar de forma prática os 3 fatores do homem-máquina. Por isso, participe do... Os 3 fatores do homem-máquina. Ele fez uma chamada aqui que até me atraiu. Agora vamos ver. Desafio Máquina de Prazer na Hora H, que é o meu treinamento online com exercícios práticos realizados em poucos minutos. Agora até eu tô querendo fazer isso. Tá aí na tela, vou deixar aqui na tela o treinamento do Homem-Máquina. É só ler aqui. Que dia que foi que ele publicou esse vídeo? Há 6 dias, então tá acontecendo, tá? Ó, treinamento do Homem-Máquina, aí tá aí no QR Code que ele tá mostrando. Vão lá, seja um homem-máquina na hora H, tá? Tudo que ele falou aqui é super educativo, super legal,
super apoio, o canal dele é muito bacana. Vão lá, se inscrevam, assistam. E no mais, você que identificou que seus testículos estão menores, que um está melhor que o outro, identificou algum problema, procure um médico, pare do seu problema, ele vai te indicar o melhor tratamento, ok? Você que faz uso de anabolizante e quer parar, parou de vez, também procure endocrinologista, procure urologista, fale sobre isso para que ele te passe um protocolo para que sua curva hormonal volte ao normal também, certo? O que nós falamos aqui, o que ele falou e o que eu falei é tudo educativo, a gente não estamos falando para você usar nada, certo? O ideal é que você procure um endocrinologista, um urologista, para que ele analise o seu caso e que você vire um homem máquina na hora H. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Considere se tornar um membro desse canal. Deixe o seu like, deixe o seu joia, compartilha, se inscreva e até a próxima, galera.